Obrigada. Agora sim. Então, a gente está conversando sobre o capítulo 10 do Evangelho, né? Bem-aventurados os misericordiosos. E a parte primeira da aula foi voltada para essa discussão, assim, essa conversa sobre a palavra, né? Misericórdia, o que que ela significa para nós, o que que ela significa no Evangelho, o que que Jesus quer nos dizer com, com esse pedido, né? Com esse capítulo. Então, ali, lá no slide inicial, a gente tem todos os temas que são abordados no capítulo, até vou voltar aqui só para... Tem todos esses temas que principalmente envolve o perdão, né? Nesse capítulo, o perdão é bem abordado, bem falado através de diversas formas, também pelas parábolas, né? Pelas falas de Jesus. E o intuito da aula, como eu falei na semana passada, não é abordar exatamente cada palavra ou cada texto que está colocado lá, mas sim passar uma compreensão do Evangelho por outros conteúdos, né, por outros livros que a gente lê que complementam essa ideia, né, que complementam essa mensagem. E então é nesse sentido que a gente vai fazer a nossa conversa. Eu vou retomar aqui. E aí lembrando, né, que sempre sintam-se muito à vontade para participar, para tirar dúvidas, para colocar os pontos que não entenderam, que ficaram confusos, e aí a gente vai construindo um entendimento melhor. Acredito, não sei se vocês estão me ouvindo bem, acho que sim, né? Sim, para mim tá ótimo. A imagem, o Tá som, bom. tá tudo perfeito, tá bom? Tá, beleza. Então, eu vou retomar aqui, qualquer coisa vocês vão me interromper. Vejamos um dos pontos onde mais ressalta a oposição entre o sistema do Evangelho e o do mundo. O primeiro sustenta a regra da não resistência, o segundo, o uso da reação violenta. Já vimos, trata-se de leis pertencentes a dois níveis evolutivos diferentes. Leis verdadeiras, cada uma no seu respectivo plano de vida, ao qual estão adaptadas. Trata-se de duas maneiras de conceber em função de pontos de referências diferentes. Então, o que que ele quer dizer com tudo isso, né? Por que que esse texto veio ser encaixado, né? E assim como os demais que vão prosseguir com o restante dos slides. Nessa aula, né, quando eu li o capítulo e estava estudando sobre ele, me veio muito a aula que a gente já conversou em algum momento, não sei se todos, com certeza, não, nem todos estavam presentes, mas alguns já estavam e essa aula foi dada. Eu não vou saber exatamente em qual momento, em qual curso, mas foi a aula da Justiça da Lei. E essa aula, ela aborda exatamente essa questão do adversário, né, do inimigo. Quem é esse inimigo na nossa vida? E esse sistema de não resistência e a resistência que a gente está envolto, né? Então, é nesses dois conceitos, assim, que a gente vai trabalhando, conversando ao longo da aula, vai ficando mais claro. Mas já para ilustrar, né, essa primeira introdução do assunto, eu achei que nada melhor do que uma imagem, né? Porque uma imagem fala mais do que mil palavras. E essa imagem, que até é de uma artista, ela faz, até tem esse nome dela aqui em cima, e realmente esse é o perfil dela, né? Onde ela compartilha essas imagens que ela desenha. Eu já tinha utilizado em outras aulas, mas dessa vez eu fui pesquisar mais a fundo e encontrei várias outras. E ela tem muitos significados, né? Ela nos traz muitos significados, diversos sentidos de interpretação. Mas o primeiro que a gente pode colocar no sentido do que foi colocado o texto, né? É que realmente a gente tem duas formas de agir no mundo, né? A primeira é sendo livre, né? Sendo não resistente com o fluxo do universo, com a vontade de Deus, nos conhecendo, olhando para a nossa prisão e
se harmonizando com ela, né, fluindo com ela e acolhendo, de uma forma que a gente consegue enxergar a vida num todo, né, e não fragmentado, e a posição que está ali presa, né, na gaiola, colocado como uma fera, né, que está ali dentro de nós, presa, dominando a nossa forma de agir, uma forma que a gente não conhece, né, que a gente age de uma forma inconsciente, num automatismo, né, colocando essa reação para fora, sem entender e resistindo à vida, né, se colocando no fluxo de uma forma resistente. Então, enxergando tudo e todos como nossos inimigos, né, colocados para impedir o nosso avanço na vida, nossas conquistas, enfim, dessa forma que a gente enxerga quando a gente está dentro da prisão, né? Quando a gente está se usando desse instrumento para ver a vida, né? Olhando através das grades e não livre dela, né? A gente está ali com todos esses véus, todas essas camadas das nossas máscaras, nos impedindo de olhar a vida de uma forma mais completa. Pode falar, Cris. Oi, vocês me escutam? Sim. Ah, tá. Não, é que ali na sua fala, quando tu diz assim, né, que a gente se considera todos, todos como inimigos e que o mundo tivesse da gente, né? Às vezes eu reflito em cima dessa ideia e convido vocês a fazer uma reflexão, porque às vezes o maior inimigo mesmo que a gente tem somos nós mesmos, né? Que é a questão de lidar com as coisas que a gente entra em conflito dia a dia, né? No cotidiano. Simples fato de correlação contigo mesmo, com todos os sentimentos que tu tem ao longo de um dia, que são reações e ações com pessoas e contigo mesmo, e também com outras pessoas, que às vezes tu acaba achando, julgando que os outros acham aquilo e isso, e na verdade é o que tu tá achando, né? Então, são duas vertentes, tá? A questão de tu te julgar, como tu te abraça mediante das tuas ações, dos sentimentos que vêm à tona, e o que tu acha e os outros acham. E não dá para saber o que os outros acham se tu não realmente conversar e perguntar, né? E às vezes a gente só fica na posição e fica dessa forma engaiolado, que nem tá ali no desenho, se torna preso a isso, né? Era essa reflexão. Exatamente isso, Cris. Exatamente tudo que tu falou é bem isso, sim. Porque não existe, né? A gente que tem essa mania de enxergar tudo separado, tudo como algo diferente de nós, mas na verdade tudo é dentro de nós, tudo é o que a gente é. Até quando a gente pergunta, né, para o outro, quando o outro fala aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está achando, a gente também interpreta e ouve aquilo com a nossa forma mental, né? Por mais que a gente esteja perguntando e o outro esteja falando, quem está interpretando e ouvindo somos nós. E nós colocamos a nossa ótica, né, em relação àquilo que está sendo falado. E não, muitas vezes, muitas, né, das infinitas vezes a gente não consegue nem assim compreender. Até essa conversa me remeteu a uma que eu tive com a Tati, com a minha prima na sexta. Se a Tati tiver aí, ela vai lembrar. E a gente falou justamente Estou. sobre e a gente falou justamente sobre isso, né? Que a gente nunca vai conhecer, nunca não, né? Mas nesse processo que a gente está vivendo agora, dificilmente a gente consegue nos conhecer e ter uma percepção do outro em verdade, porque a gente está muito envolto com essas nossas cascas, né? Com as nossas máscaras, com o que a gente acredita, as nossas crenças, enfim, todo esse emaranhado de situações e conflitos que a gente está sobrecarregado. Então, sempre essa lente é colocada para o outro também, né? Para nós e para o outro. Então, difícil conseguir enxergar a verdade no meio de todo esse conflito, né? E Tati, não eu, sei. Pode falar, Cris. não, porque assim, me remete, essa tua fala que tu disse, assim, me remete à desconstrução e à construção
de tu poder trabalhar naquilo que a gente acredita que a gente faz aqui toda terça, toda quinta, quando a gente trabalha a nossa fé, o nosso estudo, né? Porque a questão de tu te abraçar com serenidade, com amor, e não ficar preso, né, nessa gaiola, não ficar preso justamente com o achismo do que certo, é também trabalhar na linha daquilo do ensinamento de Jesus, né, que é o amor, que é o nosso alicerce para a construção de uma convivência melhor para nós e para os outros, né? Exatamente. Se a gente aos poucos for se desfazendo, né, desses nossos apegos, né, desse conhecido ali do nosso campo mental que já vem de tantos e tantos tempos para se colocar em direção à lei, né, se colocar nesses ensinamentos de Jesus, aquilo, todo esse modelo de comportamento que ele nos pede, que a gente já conhece, começar a ir praticando, né, aos poucos ou observando isso na nossa vida, já são grandes passos que a gente vai dando na nossa evolução, né? Qualquer passo que a gente dá, que a gente se propõe a fazer, de colocar em prática todo esse estudo, todas essas informações, já são ferramentas muito valiosas que a gente vai começando a lapidar na nossa vida, né? Começando a trazer para perto de nós, né? Não mais ver tudo isso como muito longe, distante, difícil, né? Como algo que a gente não consiga fazer nesse momento, né? A gente consegue, só basta ter a vontade, né, de direcionar isso como um objetivo dessa vida mesmo, né, de praticar no agora. Pode falar, Cris. Bom que a aula está bem movimentada, assim que é bom, quando vocês falam e participam. Eu estou na experiência do celular aqui, daí estou descobrindo onde que são as coisas. Não, mas eu queria falar sobre essa, porque ali ele diz, né, no texto é muito claro, que existem dois sistemas, que é o da resistência, da reação violenta, ou seja, que é o do mundo, que é o que a gente vive, né, e o que Deus nos pede, que é o do evangelho, que é o da não resistência. Só que quando a gente está num processo de perceber o que é melhor para a gente, né? Então, existe a dualidade. Então, ainda não acreditamos com o coração nesse movimento que precisa acontecer, que é o da não resistência, que é o sistema do evangelho. E a sensação que a gente tem, a princípio, né, é de perda. A gente está perdendo alguma coisa. E isso é o que é o novo, né? Então, a gente muitas vezes resiste por ter medo, porque aí o medo aparece nesse movimento, porque nós desconhecemos esse movimento novo, que é o da não resistência. E isso permeia a vida da gente o tempo inteiro, né? Desde o momento que a gente acorda, os primeiros pensamentos, a maneira como a gente reage com a gente mesmo, frente às situações e também com as outras pessoas. E precisa estar muito atento, quando a gente fala muito estar desperto, é nesse sentido, porque ainda precisa de um esforço, não está automático, né? Não, essa nova forma está sendo construída na gente, né? Então, o subconsciente ainda tem muita força. Então, ele manda esses impulsos e a gente nem percebe. Então, é só isso, né? O que eu queria dizer é essa necessidade que a gente tem de estar atento o tempo inteiro, de como que a gente está reagindo nas situações, né? Seja com o outro ou com a gente mesmo, e para que seja sempre de não resistência. É difícil, mas é possível, né? A gente vai, na verdade, caminhando aí, todo mundo. Obrigada, Clara, é isso. Já aproveita o embalo, Helena, pode falar. Então, assim, até para reforçar tudo que foi falado até agora, mas eu sinto, né, eu acho que a maioria da gente percebe a mesma coisa, que, na verdade, há uma espécie de sombra coletiva nesse sentido, né? Porque a sociedade que a gente vive, nossa, não se leva desaforo para casa, sabe? E tem que reagir. Então, assim, ó, eu nunca presenciei, digamos assim, né,
uma cena desse tipo, de alguém assim vir para cima de alguém muito violento e ver uma pessoa mansa, sabe? A gente não costuma ver. Que a gente assiste diariamente, infelizmente, é o contrário, né? Do mesmo jeito que vem, vai. Estamos praticamente naquela do olho por olho, dente por dente ainda, né? Então, eu acho que isso também influencia todos nós, porque esse é o pensamento coletivo ainda, pelo menos eu sinto assim, né? Posso estar equivocada. Era isso. Pode falar, Tati. Ai, Clô, hoje tu não vai dar aula. Assim que Hoje é a gente bom. vai ficar só trocando. Assim que é bom. Mas é que essa fala da Helena também vem de encontro com o que a gente precisa lembrar, que a gente sempre é inserido no meio que a gente no meio que a gente precisa, né? Para a nossa evolução. Então, se todos estão inseridos nesse inconsciente coletivo, é para que a gente justamente identifique esse inconsciente coletivo e seja e separe o trigo do joio, né? Como diria o Jorge, enfim, que a gente consiga se libertar. E se existe um inconsciente coletivo desse tamanho, é porque isso tudo está muito internalizado dentro da gente. Então, eu acho que a gente está inserido numa sociedade dessa forma é uma ferramenta para a gente se libertar disso, só que a gente usa essa ferramenta para que a gente dê mais vida à sombra, né? E vai de encontro ao que a Clô falou antes, que a gente estava conversando e tudo mais, na sexta-feira passada, de que existem... Meu Deus, a gente está inserido nisso, a gente sabe que, entre aspas, a sociedade, né, que está fora, acontece dentro da gente, e mesmo assim a gente não se conhece. A gente, entende, sabe, mas não se conhece, porque a gente usa tanta máscara, a gente é a máscara, que como é que a gente vai fazer para saber se eu estou me deixando levar por um impulso que é do meu passado, que é enfim, que é de baixo, né? Se eu nem conheço esses impulsos, se eu dou vida para eles, então para eles estão muito vivos. Eu nunca sei quando eu estou agindo baseada na carência, eu nunca sei quando eu estou agindo baseada no medo, né? Então, eu acho que o primeiro passo é a gente verificar todos esses tipos de comportamentos que a gente tem, conhecê-los, né? E para começar a fazer esse trabalho que já era para estar sendo feito um tempinho atrás, a gente está meio atrasadinho, né? É isso, Clô. Obrigada. Todas as contribuições foram ótimas. Espero que continue assim, porque é muito chato quando a gente fica falando sozinha. Parece que a gente está falando para as paredes. Então, é sempre muito bom essa participação. E tudo isso que a gente conversou agora, né, nesse primeiro slide, é tudo isso que a gente vai continuar falando com os slides seguintes, de outras formas, né, colocado por outras palavras, mas o intuito da aula é justamente esse, trazer essa reflexão para que a gente comece, aos poucos, cada vez mais, voltar a esse olhar para si, né, se entender, se compreender no processo que a gente tá vivendo, né, para não, aos poucos, desfazer essa ilusão que a gente tem de que estamos separados, de que as coisas são diferentes, de que existe a sociedade e nós, eles e nós, eu e eles, né? Algo diferente, de que não seja tudo uma única uma única forma, né, de vida. Então, esse é o objetivo da aula, principalmente para a gente enxergar as pessoas que a gente considera, né, essa ilusão dos nossos inimigos, os nossos adversários, né, essa competição que a gente se coloca. Então, é sobre tudo isso que a gente vai conversando. Não sei, Tati, se tu quer falar mais alguma coisa, ou se tu só ficou a mãozinha levantada. Só ficou a mãozinha, vou abaixar aqui. Deixa eu Então ver. tá. Abaixar a mão. Obrigada. Achei, achei que tinha
Então, vamos lá. Opa, acho que eu voltei. Então, aqui, durante os slides, eu vou também trazendo alguns trechos do Evangelho, desse capítulo que eles casam, né, com toda essa nossa conversa. Então, alguns trechos vêm na íntegra para a gente reforçar o que a gente vem falando. Então, ao longo dos slides, isso vai acontecer. Reconcilia-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que o vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pagado até o último ceitil. Agora eu vou pedir a ajuda dos universitários. O universitário se chama Jorge, porque eu gosto muito da explicação que ele tem para cada uma dessas figuras e eu nunca consigo lembrar a ordem dos significados. Então, amigo, se você estiver por aí, Estou por preciso aqui, da sua presente. ajuda. Ok. Enquanto ele está a caminho, aqui de vosso adversário não vos entregue ao juiz. O juiz é a nossa consciência, né? Sempre a nossa consciência, onde ficam gravadas todas as culpas. Todo movimento anti-lei, anti-amor, ele crava uma culpa na nossa consciência. E essa culpa é o juiz. O ministro é o nosso perispírito, onde fica cravado as matrizes perispirituais. Todo ato anti-amor, anti-Deus, ele destrói os tecidos sutis do perispírito, causando uma úlcera, que depois vai se somatizar como doença, né? Então, o ministro é esse. Qual é o outro? Não tem, né? E a prisão é a própria culpa, né? A prisão é a própria culpa, que você fica aprisionado nela até que você faça todo o processo de reparação. Não é simplesmente o perdão. E a reparação começa justamente na família. Não é? Se ele é um espírito muito, mas muito revoltado, nasce como filho. A primeira encarnação é como filho. Para que esse amor de mãe e de filho comece a diluir esse tipo de situação. E depois ele vem como marido, tal, até se reparar todo o mal que foi feito. Aí Jesus diz ali, por isso não saireis de lá até pagar o último ceitil. O ceitil é não reparar todo o mal psicológico, emocional, físico, perispiritual que a gente fez para uma pessoa em vida passada. Enquanto não se reparar tudo, absolutamente tudo, continuamos com a culpa na consciência. Era isso, amiga? Era bem isso. Obrigada. Então tá bom. Uma boa aula aí. Obrigada. E é justamente isso, para que a gente tenha, né, em mente que a nossa jornada, o nosso caminho, ele é um caminho longo, né, nesse processo da evolução. Que a gente não acha que vai chegar logo em algum lugar, que as situações vão todas, com passes de mágica, ser resolvidas, porque a gente precisa refazer todo o processo, né, refazer as trajetórias, né, que é uma forma que a gente coloca aqui várias vezes, esses movimentos que a gente lança, né, essa forma que a gente age no mundo, os nossos pensamentos, eles não são em vão, né, eles não são colocados no nada. A gente tem um universo regido por leis, a gente vive esse universo de leis de Deus, e não tem como a gente não ser afetado por essas nossas ações, né, não ter esse retorno das nossas ações, as consequências das nossas ações, dos nossos comportamentos, e essas consequências vão nos pedir um novo comportamento. Não é para reforçar as nossas culpas, né, o sentimento de inferioridade, de vítima, mas sim um novo posicionamento, né, para que a cada nova oportunidade a gente se posicione diferente daquela que a gente agiu anteriormente, né, agindo em conformidade com as leis de Deus, em conformidade com esse modelo de comportamento que a gente vem conversando, que as parábolas nos trazem, que Jesus nos traz através de todas as suas mensagens e palavras. Então, o caminho, o novo posicionamento a gente já conhece, a gente já sabe.
E se a gente tem dúvida, o Evangelho está sempre ali para nos amparar, né? Para nos esclarecer. Então, a gente tem as ferramentas também para os momentos de dúvidas, para os momentos que a gente não sabe como agir. A gente sabe onde procurar. Então, é isso que a vida nos pede, né? Que a gente vá cada dia se esclarecendo um pouco mais, né? Se conhecendo durante todo esse processo que é a nossa evolução. Pode falar, Cris. Na verdade, é uma pergunta que eu já me fiz, passou batida assim, para passar na aula, até não sei se vai fugir um pouco do tema de hoje, mas toda vez que alguém fala, que o Jorge explica que tem essa questão dos emaranhados, né? Que, tipo, nasce como filho, depois nasce com um irmão, nasce com, enfim, para tentar fazer esse resgate, né? A minha pergunta seria assim, vai existir um dia que todo mundo vai ser arcanjo? E vai ter uma grande festa, assim, que vai estar todo mundo lá, vai ser tudo bem? Será que eu me fiz entender? Sim, eu vou tentar ver o que eu consigo colocar do que eu entendo, assim, depois a gente pede ajuda do Jorge de novo. Mas a gente já tem, né, dentro de nós todos esses campos de evolução, tanto os superiores quanto os inferiores. Então, na verdade, a gente já é arcanjo, né? A gente só não age no nível de consciência dessa forma. A gente está ali nas consciências mais hominais, né? Do raciocínio, enfim, da mente desse plano terrestre que a gente está envolto. Mas a gente já é isso, né? A gente só não assume essa forma. Então, sim, um dia a gente vai todos, né? Cada um no seu tempo, no seu processo, mas todos vão atingir os níveis que eu acredito que sejam ainda além da forma de arcanjo, enfim, de anjos, níveis de consciência ainda superiores a esse, né? Que ainda fogem da nossa compreensão, ainda a gente não tem completa clareza da totalidade que é isso, né? A imensidão que é isso, mas, mas sim, né? Seremos essa forma por completo. Hoje ela está ali latente, né, na nossa consciência, mas em algum momento a gente vai expandir até ser tudo isso. Jorge, não sei se tu quer complementar, falar Não, mais está alguma. perfeito. Está perfeito. Porque a expansão não para, né? Ou ela para, essa expansão da consciência, esse grau evolutivo, ela chega uma hora que ela para? O movimento ele é sempre eterno, né? A gente não vai estagnar. Então, a gente vai estar sempre progredindo e evoluindo, né? É aquilo que a gente fala, não se conhece uma linha de chegada, né? Não tem um ponto que a gente vai chegar, vai estacionar e vai parar, pronto, era aqui que eu tinha que chegar. A gente vai estar sempre nesse processo de evolução, pelo menos eu acho que é isso que a gente tem conhecimento até o momento, né? Que é o que a gente nos possibilitado saber, assim, eu acho. Jorge? Eu queria, a propósito dessa pergunta que a senhora fez lá, se vamos um dia todos ser arcanjo, né? Esse dia vai acontecer quando todos os homens da Terra, né, pararem de fazer ações negativas, porque enquanto eles fizerem ações negativas, porque tem um trecho do Livro dos Espíritos, não me lembro agora qual é o número, que é da evolução, quando o mundo vai entrar na era da civilização, né? E o mundo só vai entrar na era da civilização quando o homem na Terra não cometer nenhum ato negativo contra o seu próprio irmão, né? E analisando bem essa coisa, quando vamos ser arcanjo, porque arcanjos são os anjos maiores, né? São Miguel Arcanjo, São Gabriel, São Rafael, os querubins, os grandes querubins, né? Que foram os protetores de Jesus, eles salvaram Jesus, né? Então, quando todos os homens da Terra, né,
ele não cometer mais atos negativos, ele vai começar a entrar na era da evolução e da civilização. Mas como a população da Terra é uma população assim tão grande, e se vamos analisar os atos negativos que as pessoas estão cometendo são até grandes, até mais, muitos, né? Então fica meio difícil entrar na era da evolução. Então as pessoas, cada singular pessoa como nós, né, temos que se preocupar de sair fora desse fato de cometer atos negativos em confronto aos nossos irmãos, em confronto a nós mesmos, né? Para poder, no nosso mundo, sair fora dessa fase da não evolução e não civilização, né? Então, ali cada um vai ter que fazer por si, né? De evoluir por si e sair fora desses atos negativos, porque enquanto isso, todos os seres da Terra cometer ainda atos negativos, o mundo não vai entrar na era da evolução e da civilização. Isso está no Livro dos Espíritos, né? Então, nós vamos ter que trabalhar por nós mesmos e nós civilizar nós mesmos e encontrar a iluminação para entrar no plano dos anjos, né? Senão, se nós esperamos que toda a humanidade da Terra faça, vai ser complicado. Então, nós vamos ter que se preocupar, como fizemos aqui estudando, cada um de nós singularmente fazer a sua parte por si mesmos e pelos outros, né? Senão, não saímos dessa corrente de ações, né? É isso. Não sei se ficou claro, Cris, mas quem sabe também em outro momento a gente pode retomar essa conversa. Ficou. Então, eu vou prosseguir aqui com os slides, tá? Eles estão com problema de áudio ali. Eu acho que o Cris, o teu dá umas travadas de vez em quando, mas a gente consegue te entender, só ele trava um pouco, assim, teu áudio. Mas é possível entender, sim. Acho que é isso que a Maria quis falar também. Então, retomando aqui nos slides, agora a gente vai entrar na parte, então, desse adversário, né? Entender quem é essa figura, né, que é colocada, tanto ali na mensagem que a gente viu do Evangelho, e na nossa vida, né? Que a gente tem sempre essa figura, sempre coloca, enxerga, né, inimigos no nosso caminho, no nosso processo. Então, quem são esses adversários, né? Sem dúvida, o ataque que sofremos é movido por um ser, chamado por isso nosso inimigo. Ele é a causa próxima e contra esta que, em nossa miopia, começamos a lutar. Mas como se pode corrigir o fato até atingirmos suas causas profundas, nelas praticando nossa atividade corretora? Explica-se assim o motivo pelo qual o mundo, operando na superfície, não recolhe senão resultados superficiais. Então, o que quer dizer tudo isso? É que a gente é cego no processo que a gente vive na vida e a gente enxerga tudo como tudo que nos acontece nessa causa próxima. O que é a causa próxima? Realmente é esse irmão, que é um instrumento da lei, e isso a gente vai entendendo ao longo dos demais slides, mas ele é um instrumento que vem na nossa vida para trazer à tona aquilo que a gente precisa enxergar, aquilo que a gente precisa modificar, aquilo que a gente precisa perdoar, se reconciliar e se refazer. Mas nós, né, com a visão limitada que temos, enxergamos como algo que quer nos impedir, que quer nos paralisar, né, que está atrapalhando a nossa vida. Então, esse é a forma que nós, né, nessa miopia do processo, que a gente enxerga, que a gente entende como adversário. Apesar das armas para a defesa estarem sempre em ação, os ataques voltam a surgir continuamente de todos os lados, ficando o problema sem solução. E o que sempre continua permanecendo de pé é a luta contínua de todos contra todos. Então, a gente vê, né, é muito bem claro, como a gente já até foi colocado ali no início, né, a gente vê no nosso mundo isso funcionando, a gente vê essas situações acontecendo, que todo mundo quer sempre reagir, né, se revoltar,
não levar o desaforo, se posicionar, se colocar contra, né? Quem é você para falar isso para mim, né? Quem é o que é essa situação que está me acontecendo e eu não vou fazer nada. Então a gente sabe que essa é a forma que o mundo age, né? Que é a solução que tem sido adotada. E a gente, aos poucos, começa a enxergar que isso não funciona, que isso só nos traz situações negativas, né? Se isso ainda não é claro, que a gente não consegue observar e notar, aos poucos a gente se propondo a observar e compreender, a gente vai ver que esse método não funciona, porque ele nos ocasiona mais dores, mais afastamentos, porque a gente se afasta da oportunidade que a gente tem de se reconciliar com aquela situação em profundidade, que não é necessariamente com o nosso irmão, que a gente acha que, não, eu te perdoo por esse mal que você me fez. Mas você se perdoa por essa situação que veio a acontecer, que naquele momento você não tem clareza do porquê ocasionou aquilo, o porquê que você foi alvo daquele mal que, porventura, aquele irmão te fez, mas a gente não consegue observar que fomos nós o início daquele movimento. Então, a gente se perdoa, né? Esse perdão que a gente coloca da boca para fora, que a gente perdoa as situações e perdoa os outros, não é verdadeiro, porque ele não tem o cerne do amor, né? Ele não está envolto com essa misericórdia que Jesus nos pede, né? Com a mansidão. Ela está só ainda a nível também de superfície, porque a gente escolheu como um modo fácil de resolver. Eu te perdoo, eu finjo que eu esqueci, eu me coloco como bonzinho, né, para ser fácil para eu aceitar, né, a situação, para eu não ter que lidar com a culpa, então eu coloco a máscara ali do bonzinho, digo que perdoei, que tá tudo certo e sigo a vida. Mas o problema continua ali, as situações vão continuar acontecendo, talvez não exatamente daquele jeito, como aconteceu, mas de outras formas, talvez outras formas ainda mais dolorosas. E aquilo não se resolve, fica o ciclo repetitivo que a gente fala, né? Que a gente fica ali que nem ratinho naquela rodinha que eles ficam, né? Ali correndo atrás do rabo o tempo todo, porque a gente não consegue ter o olhar de profundidade, de compreensão para entender as situações, né? Para olhar fora dessa caixa, né? Fora dessa prisão que a gente está envolto. Então, o mundo permanece assim na superfície do problema, cada um procurando destruir seus inimigos, mas não a causa que gera os inimigos. Procura afastar os golpes, mas não a causa que os produz. Para que o problema seja resolvido, eliminando em definitivo os efeitos, logicamente é necessário que seja removida não somente a causa próxima, pessoa, instrumento, mas também sua causa primeira, de que tudo, deixa eu arrumar aqui só que esconde aqui no texto, de que tudo deriva. Porém, o mundo dos homens práticos, que ficam apegados à realidade, prefere cuidar das causas próximas, então, das pessoas, instrumentos que chegam para nós, porque estas são consideradas positivas, tocam-se com as mãos, a gente enxerga a pessoa, né? A gente vê ali a situação acontecendo. Tanto que quando a situação nos acontece, a gente pensa assim, mas como é a pessoa que está fazendo para mim? Olha o que ela está fazendo. Porque a gente é tão bitolado a enxergar de superfície, né? A enxergar materialmente, que a gente pensa, nossa, mas como assim, né? Como isso está me acontecendo? E já no automatismo se coloca naquele campo da vítima. Então, enquanto se desconhecem as causas primeiras, que somos nós, né? Nós que geramos todos esses movimentos, julgadas teóricas, porque a gente ainda não consegue visualizar essas nossas trajetórias, então a gente ainda vê como teorias, como coisas distantes, fora da realidade, não percebida pelos sentidos. Então, porque toda essa compreensão ainda não faz parte do nosso consciente, porque o nosso inconsciente é movido pela ilusão. Se ele é movido pela ilusão, ele não tem a clareza da verdade, né? Pode falar, Cris. Eu estava aqui ouvindo tu falar e me veio a ideia de que, assim, né, é claro, óbvio que
às vezes a gente não percebe, mas assim, nós criamos uma forma mental. E a gente aplica isso a tudo. Por exemplo, na aula de doença, né? Que a gente estava falando sobre a doença, a gente faz da mesma maneira. A gente trabalha só na parte superficial, ou seja, só no sintoma, e não investiga a causa. E é como a gente faz aqui, é o que tu estás falando. Nós trabalhamos nas consequências, ou seja, por que eu não me dou bem no trabalho? Por que eu não me dou bem no relacionamento? E isso é tão interessante, que é uma forma mental tão intensa, e quando a Helena falou do coletivo, né? E nós fazemos isso, inclusive, nas nossas famílias, quando se recebe uma criança numa família, né? Alguém que está gestando, aquela criança nasce, como que a gente lida com isso tudo, né? Então, essa criança já vem, se vem com algum problema, se vem com algum comportamento diferente, ou seja, uma personalidade mais exacerbada, né, em alguma maneira mais agressiva e tal, como que a gente reage? Sempre é a criança, sempre é o outro. Então, é uma forma mental que a gente aplica na vida como um todo. Por isso que a gente fica tão preso nessa parte de baixo. E a gente não percebe, porque nós fomos criados, ou seja, a humanidade entende que esse é o comportamento adequado. E, na verdade, é o comportamento inadequado. A forma mental inadequada. Que a gente acaba aplicando em tudo, né? É isso. Obrigada. Isso que tu colocou, Cris, é muito maravilhoso, porque realmente, né? Quantas vezes a gente já parou para refletir, porque que a gente sempre pensa, né? Como a Cris colocou, por que eu não me dou bem no trabalho? Por que eu não me dou bem com tal pessoa? Por que sempre as situações exteriores, né? E quando que a gente se pergunta por que a gente não se dá bem com a gente mesmo? Porque a gente não consegue nem enxergar que a gente não se dá bem, né? Que a gente não consegue nem enxergar que a gente não se ama, que existem esses conflitos dentro da gente. Porque a gente acha que tudo está fora, está tudo no exterior. São as pessoas, é o chefe, é o marido, é o filho, é o amigo, é o adversário, né? Que é sempre o vilão da história. E a gente não enxerga que tudo isso é nós, né? Que é apenas um espelho refletindo. É como se a gente vivesse, já veio em outras aulas, imagens, né? Que a gente tem ali nas outras pessoas apenas o nosso reflexo, né? Como se todo mundo tivesse o espelho para que a gente cada um se olhe, né? Se perceba, se entenda, tenha a oportunidade de aprender sobre si. Mas a nossa percepção é exterior, é achar culpados, terceirizar a situação para que a gente não tenha que lidar, né? Essa forma de preguiça que a gente tem, que vem dos reinos minerais e vegetais, né? Da inércia, a gente continua agindo dessa forma, né? Reproduzindo esse comportamento, não se movimentando na vida, né? Não querendo olhar as situações por uma outra perspectiva, né? De uma forma diferente. Então, isso só nos continua gerando esse estagnamento do processo, né? Continua nos colocando ali naquele ciclo vicioso e repetitivo, como se parecesse que todas as situações são contra nós, né? Que a gente não consegue fazer nada, que a gente não consegue ir para frente, que a vida financeira é ruim, que a vida amorosa é ruim, que a vida no trabalho é ruim, que nada dá certo, que nada funciona. Mas como eu estou me movimentando, né? O que eu estou fazendo, né? Como eu estou me colocando nesse processo todo, né? Quais são os movimentos que eu estou atraindo para mim? O que essas situações querem me dizer? A gente não se pergunta isso, né? A gente fica buscando culpados, enfim. Ou se a gente se pergunta isso, a gente leva para um campo de extremo da culpa, né? De se colocar para baixo, de se colocar que não presta, que não faz nada direito, né? Se colocar no polo lá do hipo negativo, vendo tudo a situação como a gente é culpado de tudo, né? Que a gente não consegue fazer nada. Então, esses extremos das nossas percepções ou não percepções, elas nos causam essa miopia, né? Essa dificuldade de entender. E esse apego nessa superficialidade, né? De ficar sempre ali
olhando as situações e tudo de uma forma superficial. O inimigo que nos agride somos nós mesmos, que com o erro provocamos a reação da lei. Então, nada fora de nós. Nós fazemos o movimento e a lei não há. A lei não é um vilão, não é algo condenável. Ela só apenas está ali regindo o funcionamento de tudo. Então, toda aquela trajetória lançada, né, é uma lei da física, tudo que vai e volta, né? Tudo que a gente lança, e isso não, sempre a gente lembrar, não são só nossas atitudes, mas principalmente os nossos pensamentos, que em algum momento se materializam em atitudes, mas o pensamento também está sendo colocado nesse campo universal, né, nesse campo mental. Então, tudo isso vai retornar para nós. E, por sua vez, ela movimenta esses elementos apropriados para executar a reação. Então, se o movimento apropriado é um irmão que chega até nós para trazer isso à tona, ou uma situação ruim que nos acontece, perder o emprego, enfim, diversas situações que a gente entende, né, e tem esse olhar negativo, né, de olhar o que nos acontece. Então, a lei vai se usar do melhor instrumento que tiver disponível naquele momento, não só para o nosso aproveitamento, mas para o aproveitamento de todos, porque ela é econômica, então ela não faz como nós, que a gente gasta um monte de esforço e não faz nada, né? Ela, com pequeno esforço, consegue tornar a evolução de todos que estão envolvidos naquele processo. Então, agora se pode compreender o melhor que tantas vezes dissemos. Quem faz o bem, como quem faz o mal, o faz a si mesmo. Pela justiça de Deus, não pode haver um mal que não tenha sido merecido. Isto não quer dizer que a justiça de Deus, sozinha, por si própria, quer movimentar o ataque contra nós. A divina justiça representa apenas a norma que regulamenta e o poder que determina o desencadeamento do ataque conforme a lei, quando tivermos merecido. Então, ela está ali só seguindo o processo do funcionamento do universo, né? O funcionamento que cada lei tem, cada intuito que cada lei tem na evolução. Então, não é que a situação que Deus quer nos colocar contra nós, que ela está se colocando contra, né? Que ela quer o nosso sofrimento, o nosso mal. Não, ela está ali só reagindo, né? Só sendo essa reação que a gente necessita para que aos poucos a gente possa enxergar. No primeiro movimento que retorna, talvez a gente ainda não enxergue, entenda como um irmão, no segundo, no terceiro, enfim, sucessivas vezes, até que com essa, infelizmente, né, o nosso mecanismo é de repulsão à dor, né, quando a gente se esgota, que a gente não aguenta mais passar por aquilo, a gente pensa, não, peraí, né, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo de novo? Por que eu estou envolvido de novo nessa situação? Por que eu estou atraindo de novo essas pessoas? Então, para em algum momento a gente se colocar, então, desperto nesse processo de uma forma que a gente compreenda diferente daquilo que a gente só vinha reagindo, né? Só vinha reforçando o movimento. Por isso, o nosso inimigo contra o qual dirigimos as nossas armas não tem poder algum sobre nós, além daquele que nós mesmos lhe conferimos com as nossas obras contra a lei de Deus. Então, aqui, né, o medo, né, que a gente tem do que as outras pessoas vão nos fazer ou do que elas nos fazem, é o medo que a gente tem sobre nós mesmos, porque as pessoas não têm poder sobre nós, né, elas não podem fazer nada contra nós, senão aquilo que nós permitimos, que nós iniciamos o movimento, o processo. Então, tudo aquilo que vai nos acontecer é uma reação, é uma consequência de uma trajetória lançada. Então, a gente precisa entender como um processo de refazer, uma oportunidade de refazer. Então, as situações que vêm à tona,
esse instrumento de Deus, que é essa causa próxima, que é muitas vezes o irmão, que é o inimigo, que é o adversário, que é a pessoa que a gente tem que lidar que a gente não gosta, que é o colega de trabalho, enfim, que é um familiar, né, que na maioria principal das vezes está no nosso berço familiar, porque é ali que deveria ser o, o início, né, do nosso amor por todos, né, que seria o nosso primeiro lar para a gente expandir esse amor e muito pelo contrário, a gente fica se contraindo no egoísmo, né, querendo negar o amor para nossa família. Então, sempre vendo como os inimigos, né, até os nossos familiares. E a lei nos pede o contrário, nos pede que a gente observe como que a gente está se posicionando nesse objetivo de evolução, sendo que todo mundo está ali para nos auxiliar, para nos fazer enxergar. O que se ganha, então, usando o método do mundo? Aparece aqui a necessidade lógica de praticar o método da não resistência, porque ele é o único que representa um verdadeiro sistema de defesa. Paralisar o inimigo não paralisa o ataque, mas piora nossa posição, porque o verdadeiro inimigo não é aquele que vemos. Trata-se de uma ilusão dos nossos sentidos, ilusão que cabe à inteligência desfazer. E aonde que está essa inteligência, se não no nosso coração, se não nesse movimento de se colocar para a vida como observador, de se colocar como entender todos esses movimentos que a gente vem lançando. É lógico que é um processo de passos de formiguinha, né, que a gente brinca e fala, mas é um processo que a gente precisa iniciar e se comprometer a fazer diariamente, né, em tudo que nos acontece, porque aí a gente vai desfazendo esse processo, desfazendo a aderência que a gente tem com a resistência, né, com essa forma de se colocar sempre atrás dos nossos muros, atrás das nossas fortalezas, né, sempre se defendendo de tudo que nos acontece. A gente está sempre esperando o ataque, a gente está sempre na defesa, a gente nunca está livre na vida, solto, né, ali disponível para tudo que nos chega, para entender, para olhar. A gente está sempre com medo de nós, porque a gente tem medo, a gente não sabe como agir, não sabe o que vai acontecer, então fica ali achando que se protege, né? Nesse desconhecimento que a gente tem, a gente se protege e fica utilizando esse método. Então, se eu sou atacado, eu ataco. E se não, eu fico ali esperando qual vai ser o próximo ataque. E a gente sabe que esse método não funciona, a gente sabe os sofrimentos, cada um sabe os sofrimentos que tem, as dores que tem. Então, por que, pois, serdes tão clarividentes para com o próximo e cegos em relação a vós mesmos? Então, essa é mais uma reflexão que o Evangelho nos traz, né? Reforçando de novo. Por quê? Se a gente sabe, né? Se a gente agora está sabendo tudo isso, se a gente está tendo acesso a essa informação, o que nos impede de fazer isso, né? O que nos impede de realizar esses novos movimentos, né? O que, o que barra a nossa vontade, né? E é para isso que a gente tem que olhar e se observar. Se a gente não vai compreendendo essas resistências que a gente tem, já nesse processo de se olhar, se entender, a gente não consegue ir profundo nas causas. Que a gente se depara com uma causa ali primeira que a gente percebeu que acontece, isso acontece por isso, né? Já tem a facilidade de colocar tudo numa caixa, de colocar tudo etiquetado, como se a vida fosse um organizador que a gente está ali para dizer, isso é isso é aquilo, esse eu resolvi, esse eu não resolvi ainda, com essa situação eu vou resolver, com essa outra eu não vou, e não é assim, né? A vida, ela nos pede
o desprendimento, né, a liberdade de que a todo momento a gente esteja disponível para agir não conforme os nossos apegos, não conforme o que a gente conhece, mas conforme esse novo, né, conforme a lei. Então, a gente sabe que os métodos que a gente utiliza não vão gerar os resultados esperados, né? Então, que tudo isso que a gente acumula, que a gente tem a necessidade de acumular, de se apegar a algo, isso não vai funcionar, porque isso vai nos prender a nossa visão. Se a gente coloca, como eu falei, né? Se a gente já etiqueta as situações, toda vez que acontecer, então isso é isso. Então, eu não tenho a possibilidade de enxergar de uma outra perspectiva. Porque se aquilo está ainda me acontecendo, se aquilo está vindo à tona, é porque tem aspectos que eu não estou vendo. Então, se eu coloquei numa caixinha, né? Se eu denominei, por exemplo, isso aqui acontece porque eu fico raivoso, porque eu tenho raiva, ou porque eu sou invejoso, porque eu sou orgulhoso. Tá, mas o que que tem por trás disso, né? O que que tem a mais disso? Qual que é a profundidade a mais que eu não tô vendo? Se isso ainda está acontecendo, é porque eu ainda não esgotei. Se isso está me incomodando, eu não tô amando. E se eu não tô amando, eu não me conhecia, eu não entendi o processo. Eu preciso ir mais a fundo, né? Preciso se propor a observar mais. Pode falar agora, eu não sei quem levantou a mão primeiro, então vocês veem quem quer tirar pai ou ímpar para ver quem vai falar primeiro. Eu também não sei, eu vou falar então. É que tu perguntou, Clô, o que que impede a gente, né, de fazer novos movimentos e tudo mais, e eu vou me expor aqui, né, adoro me expor, mas falando por mim, assim, até hoje de manhã, é engraçado tu fazer essa pergunta, porque hoje de manhã eu percebi isso em mim, assim, o quanto a gente quer ficar na inércia, né? E por um exemplo bobo, sabe? Me veio. Bom, eu trabalho o dia inteiro, aí eu passo a maior parte do dia fora de casa, e então eu chego em casa tipo, cansada e tal, e eu tenho que ir ali dividindo minhas prioridades com o que eu tenho que fazer, né? E limpar a casa é uma coisa assim que, sabe, exige, né, demanda e tudo mais. E eu me peguei pensando assim que eu queria limpar a casa uma vez e queria que ela se mantivesse limpa sempre. E aí, mas isso tudo aconteceu, tipo, tudo muito rápido no meu cérebro de manhã, sabe? Eu me toquei, nossa, a casa tá suja de novo. E, meu Deus, eu limpei não faz nem uma semana e já tá tudo sujo. E eu queria que, ai, que saco, queria que ela ficasse sempre limpa, que eu limpasse uma vez, ela se mantivesse sempre limpa. E é isso que a gente faz o mínimo de esforço e o que é que o resultado seja permanente, né? Daí eu parei para pensar, meu Deus, eu sou em tudo assim na minha vida. Eu faço o mínimo do esforço, né? E eu quero, por quê? Porque eu quero tempo para eu ficar ali curtindo a minha inércia. Eu quero ficar na inércia. Isso me puxa muito ainda, sabe? Parece que tem um imã que me atrai para a inércia e eu me deixo levar. Então, respondendo a tua pergunta, um pouco é isso, assim. A gente gosta da inércia, ela é confortável para a gente, né? Então, a gente não quer fazer esforços a mais. A gente acha que a gente vai chegar num ponto que a gente vai ficar parado e deu. No fundo, é um pouco disso, né? Sim, nossa, muito isso, porque a gente acha que a gente vai evoluir um ponto que a gente fala, pronto, agora eu vou ficar então só nem. É tão inconsciente a nossa forma de agir. Eu já deixo vocês falarem também, Cris e Helena, só para terminar o raciocínio, que é tão forte em nós isso, né, que até no processo de evolução a gente acha que a gente está resolvendo o problema ali, achando que vai resolver o problema com a causa, né, que a gente vai chegar e vai ficar ali tudo, agora tá pronto, agora eu resolvi tudo, cumpri todas as tarefas, ufa. E não é assim, né? A gente vai estar sempre em movimento, sempre fazendo, sempre expandindo, né? Sempre não vai paralisar, não vai parar, não vai estagnar. É movimento, a vida é isso, né? As leis são isso, nossa evolução é isso.
Pode falar, Cris. Agora sim, Cris Tessarou. Oi. Queria construir um raciocínio em cima daquilo que você falou, porque pelo ponto da repetição a gente vai entendendo, né? A questão quando fala assim, ó, se aquilo aconteceu, vem acontecendo, e acontece de novo, e tu acaba reagindo de novo, da mesma forma, é porque tu não mudou o que tu precisa mudar, né? Porque não que talvez aquilo não vá parar de acontecer, mas o fato é que você vai mudar perante aquilo que está acontecendo, né? E isso vai me virando chaves, assim, porque vou entendendo um pouco do processo que eu passo e, assim, devagarzinho, né? Devagarzinho a gente chega lá. E, por exemplo, adoro quando a Tati se expõe, quando todo mundo se expõe, e é uma coisa que fica mais próxima e nítida, né? Vou me expor um pouquinho também. Aconteceu em determinado momento da minha vida uma coisa que me deixou mal, me deixou muito mal. E nesse momento eu precisei entrar com um recurso de ajuda, né? E naquela fase eu me agarrei a todos os tipos de ajuda, né? Então, a medicamentosa, a psicológica, né? Com um acompanhamento psicológico, um acompanhamento, enfim, ia no centro espírita, ia na missa com a mãe, e assim, esse movimento de querer sair me ajudou a sair, né? Toda essa parte bioquímica que funciona no meu cérebro, né? Mas veio e bateu na minha porta de novo. E bateu 4 vezes na minha porta. E na primeira eu caí, na segunda eu caí, na terceira eu falei, opa, eu já entrei nesse labirinto, eu já sei um pouquinho da saída. E aí eu comecei a sair e a usar artifícios mentais e cognitivos que me ajudavam a sair desse grande labirinto que era profundo, enfim. E quando queria dar a quarta vez, eu saí sozinha. E isso me ajudou a, a ver que há uma possibilidade, sabe? E às vezes dá pequenos indícios, assim, de querer dar de novo, querer. Mas aí agora eu estou numa outra fase, né? Antes eu pegava e fazia assim, antes eu conversava comigo, né? Eu usava meio que da força bruta e primitiva. Assim, mas não sou eu não vou por esse caminho, eu vou sair daqui. Começava a construir na minha mente um caminho. Então eu usava artifícios de, por exemplo, lembrar de coisas com a minha família, de coisas com a minha mãe, de momentos altamente prazerosos e que eu julgava muito felizes da minha vida. E ficava agradecida e automaticamente saía. Mas, por outro lado, eu vi um pouco todos vocês aqui e eu vejo que, na verdade, não é só nisso que eu tenho que trabalhar, né? É uma questão do observar, que é tão falada aqui, e é a questão do, nem tanto do acolhimento, mas de tu entender o processo que tu passa sem julgar, sem denominar, sem fazer com que ele se torne mais do que realmente ele é. Então, esse processo é um processo árduo e contínuo, mas eu aos poucos eu estou vendo que é muito, muito benéfico. Eu estou feliz por ter conseguido essa pequena. E aí, só queria compartilhar com você. Ótimo, Cris. O teu exemplo foi, assim,
É perfeito, porque é exatamente assim, né? As situações, elas vêm acontecendo, a gente acha que, agora eu entendi isso. Aí a situação vem de novo. Ah, opa, agora tem essa perspectiva. E também, em cada momento desse processo, a gente usa aquilo que é capaz da gente utilizar, né? Que é o nosso melhor do momento. Que é o que a gente sempre comenta aqui, né? A gente está sempre fazendo o nosso melhor, aquilo que a gente pode. Então, cada vez avançando um pouco mais, né? Cada vez entendendo um aspecto diferente, olhando uma profundidade um pouco maior, mas fazendo aquilo que cabe, né? Usando as ferramentas que a gente tem disponível naquele momento, aquilo que a gente conhece, né? O que é possível fazer, seja às vezes através da utilização dos medicamentos, de um auxílio de outras pessoas, enfim, desses mecanismos que tu colocou, de associar outros pensamentos, né, de se ligar com outros campos mentais, de sair daquele pensamento conectando com outros, né, positivos. Esse é o processo que gradualmente a gente vai fazendo, né, cada um fazendo o seu. Por isso que a gente brinca e é verdade que não tem uma receita de bolo. A gente só vai aprender fazendo, errando, caindo, voltando. É assim que a gente aprende a andar, né? Que é uma coisa tão simples, da nossa vida, e a gente não vê isso ao longo do processo de evolução. E, na verdade, a evolução é isso, é cair, levantar, continuar, seguir, até que a gente consiga andar sozinho, que a gente chegue no momento que a gente olhe para a vida e consiga observar, consiga ver esses movimentos que nos permeiam de uma forma mais inteira, né? Sem tantos apegos, sem tantas dificuldades que a gente tem. Mas isso vai acontecer ao longo do processo, não tem que ser aonde a gente quer chegar, né? Não tem que ser nesse sentido de objetivo de inércia, porque a inércia não existe, né? Ela é ilusória nesse conforto que a gente tem, nessa falsa segurança que a gente tem. Então, a gente prefere esses sofrimentos, essas situações conhecidas, porque é o que a gente conhece. A gente tem medo do novo, de se abrir para esse desconhecido. E, e esse é o movimento que a gente precisa, né? É se abrir para o desconhecido, se abrir para a vida, porque ali está o amparo, né? Ali está as fontes inesgotáveis que a gente tanto busca, que a gente tanto quer, a felicidade que a gente tanto procura. Mas a gente precisa dar esse passo, a gente precisa engatinhar, a gente precisa cair, levantar, precisa que a gente faça, né, esse movimento. Quem compre... Ai, acho que a Helena queria falar, não sei se tu desistiu, Helena. Ah, sim, sim, eu ia acabar repetindo algumas coisas aí já, por isso que eu desisti, tá bom? Ah, então tá, mas se quiser, fique à vontade. Sempre bom, reforçar de outros jeitos, a gente vai entendendo melhor. Quem compreendeu como funciona o jogo da vida, que estamos explicando, quando receber uma ofensa, não reage contra o seu ofensor, porque sabe isto. Ele não tem valor algum, a não ser o de representar um instrumento cego nas mãos de Deus. Por isso, não merece nem ódio, nem vingança. Voltamos, desse modo, à ordem da lei, enquanto que, usando o método do mundo, saímos mais ainda para fora daquela ordem, aumentando dívidas e sofrimentos. E se alguém nos ofender sem o termos merecido, o ataque não nos alcança, não nos penetra. E quem não quis fazer o mal, não faz a nós, mas a si mesmo. E quem quis nos fazer o mal, não faz a nós, mas sim a si mesmo. Tudo volta à sua fonte. Quem é verdadeiramente inocente é invulnerável a todos os assaltos. Mas existe porventura em nosso mundo quem seja completamente inocente? Então é isso, né? Esse processo de entender esse nosso adversário principal,
como nós, na vida, né? Como esses movimentos que a gente vai gerando e que as pessoas vão chegando como instrumento, as situações vão chegando como instrumento, e aí ao invés da gente amar, que é o pedido que a vida está nos fazendo, amar a situação, amar isso para que a gente possa se reconectar com uma nova forma de energia, de movimento, né? Se colocar primeiro no movimento e compreender, a gente age com mais desamor, né? Com mais incompreensão, com mais revolta, que é a forma nossa do ódio, da vingança, né? Com tudo isso que nos acontece. E isso só aumenta o problema, porque aí a chance que eu tinha de resolver uma dívida, de resolver uma situação, uma pendência, que eu tinha a chance de ser misericordioso, de perdoar, eu aumento a minha dívida, ou eu faço uma nova ainda, né? Com aquele irmão, que eu vou ficar conectado para, em algum momento, refazer todo esse processo, né? Refazer toda aquela conversa que a gente falou ali do juiz, do ministro da Justiça, enfim, a gente vai ter que refazer, não tem como fugir. Não dá para, agora essa aqui eu resolvi, todas as que forem parecidas já estão resolvidas. A gente precisa se refazer com todos, mas principalmente se refazer com nós mesmos. Porque aí todo o processo, né, todos esses conflitos, essas dores que se iniciam por nós, que somos a causa primeira, eles se desfazem. Porque a gente se refaz, a gente se compreende, né? A gente se vê no processo, se vê como a gente no sentido de quem está agindo ali, né, na situação, de quem está fomentando todos esses problemas, os conflitos. Então, quando a gente desfaz todas essas cadeias de conflito, né, se refazendo, isso já deixa de nos atingir. Então, as ofensas não vão mais chegar a nós se não merecermos, né? Se não formos alvo disso, se a gente não precisar dessa situação mais. Então, não vão nos atingir, não quer dizer que elas não aconteçam, mas a gente vai olhar com amor, já com perdão. Então, antes de a ofensa existir, a gente já vai ter perdoado, a gente já vai ter sido misericordioso, porque a gente já vai ser tudo isso, a gente vai desabrochar todas essas potencialidades que a gente já tem dentro de nós, sendo todas elas. Então, se a gente é tudo isso, nada mais nos fere, né? Nada mais nos pisa, né? Nada mais dói o nosso ego, porque a gente já está reconciliado com tudo isso, né? A gente já refez todo o processo. Pode falar, Helena. Mas quando eu chegar nesse patamar, será que eu ainda vou encontrar as pessoas que me ofendam? Porque eu já não vou mais, tipo assim, ó, eu não vou mais me ofender, certo? Mas o ofensor vai continuar existindo? Por exemplo, eu sou uma pessoa arrogante, então me incomoda encontrar uma pessoa arrogante, porque eu me incomodo com essa situação. No momento em que eu clarear essa sombra, né, lá, depois de algumas vidas a mais, né? Mas assim, se eu deixei de ser ignorante, se essa não é mais, se eu já clareei, se eu já, eu já transformei isso em mim, e eu vou continuar encontrando as pessoas arrogantes e não vou mais me ofender, ou elas já não virão mais em minha direção. Tu entende o que eu estou falando? Até que a gente não refaça todo o processo necessário, né? Que a gente não ame genuinamente, verdadeiramente tudo e todos, a gente vai continuar atraindo para nossas vidas essas situações, né? Que é essa coisa da ação e reação, né? Das trajetórias de lançar os movimentos e receber o retorno. Então, se eu não estou lançando esses movimentos, eu não tenho os retornos, né? Não faz sentido eu ter um retorno de uma causa que não foi lançada. Então, né? Porque já seremos amor, né? E se a gente vai ser amor, isso vai refletir em todas as nossas atitudes. Então, a gente nem vai
enxergar os outros como adversário, nem vai mais conceber essa figura, porque já não vai mais fazer sentido para nós, né? A gente vai entender tudo como vamos ver as pessoas como os nossos irmãos, enfim, ou no processo que a gente tiver inserido de evolução, a gente vai entender como tudo como o nosso auxílio, né? Como benéfico para nós. Pode falar, Jorge. Então, Claudine, é bem dentro disso que você está acabando de falar que eu ia falar. O que vai mudar, Helena, é sua postura em referência ao outro, né? Quando você é arrogante e outro é arrogante, vocês acabam brigando, fazendo um duelo, nem que seja silencioso. Se você ama o arrogante, não é que ele vai parar de vir. Se você vier para o mundo de expiação e prova, você vai encontrar um monte de arrogante. Mas o tratamento que você vai dispensar para ele vai ser diferente. Porque agora, como disse a Claudine, você vai amá-los. Você não vai querer criar campos de duelos com ele. Okay? E não vamos esquecer também que você melhorando agora não apaga o teu passado. Você tem trajetórias, um monte que você lançou e que vão voltar. E que estão esperando você ficar pronta, porque aí está a misericórdia de Deus, né? Pronta a nível intelectual, moral, físico, espiritual, para receber o impulso de volta e se libertar. Porque a ideia é que você se eduque e se liberte. Então, é tudo isso aí. Ok, Claudina? Obrigado. Helena, não sei se... Não, sim, ficou claro. É porque eu tinha a vã ideia o seguinte, que, por exemplo, se eu sou... que eu sempre encontraria... eu estou me lembrando, pensando agora na questão do espelho, né? Que a vida nos traz, né, pessoas que nos mostram, para nos mostrar quem somos, na verdade, né? Porque, principalmente, a questão do que me incomoda nessa pessoa é porque é aquilo que eu tenho em mim, certo? Então, eu só vejo... Por isso que a gente até, faz pouco tempo, a gente brincou, né? Não sei quem que falou, que a gente... alguém já encontrou um anjo na vida? Eu nunca encontrei nenhum anjo na vida, porque o anjo não está em mim, né? Então, não foi como encontrar um anjo, certo? Assim, nesse quesito, né? Então, e por isso que me veio a dúvida, assim, na hora que a pessoa, as pessoas que chegaram num grau de evolução, né? Certamente, como diz o Jorge, não estarão mais aqui na Terra, né? Mas, e aí também estarão convivendo com pessoas de outro, mas também evoluídas, tanto quanto elas, talvez, né? Eu acho que é nesse sentido, porque no meu entendimento seria isso, assim, ó, se eu melhorei num quesito, uma má tendência, eu não encontraria mais pessoas que me chamassem a atenção dessa situação, entende? Mas é como o Jorge falou, vai mudar, na verdade, a minha postura, né? A minha posição, meu modo de ver, meu modo de lidar. Então, como diz o Chico Xavier, perguntaram para ele, Chico Xavier, né? Realmente dá a tua face, te ofende, perdoa tantas vezes. Ele falou assim, mas eu já nem me ofendo mais, então, né? Por quê? Porque ele já chegou no nível realmente de evolução, né? Então é isso, assim, é que a gente vai passar a ver as coisas de forma diferente, né? As coisas não vão deixar de existir, é que a gente vai passar a ver de forma diferente, né? Mas ficou claro, obrigada. Um grande exemplo disso é Jesus, né? Jesus, que, meu Deus, é o ser mais iluminado que já passou aqui por esse planeta, e o que ele mais encontrava era arrogância ao redor dele, né? E é aquilo que a gente conversou na aula de quinta, né? É conseguir o que o bem, ele já está descristalizado dentro da gente, então a gente consegue enxergar o bem por trás daquela atitude. Eu acho que Jesus conseguia enxergar muito ali nas pessoas toda essa carência, todo esse medo no qual era baseado as atitudes das pessoas, então ele tinha compaixão por todo mundo, né? Acho que ele é o maior exemplo para essa pergunta da Helena. Verdade, Tati. É, Falaste tudo. E conseguir enxergar isso porque ele também já viveu, né? Ele também já refez todo esse processo. Ele consegue ter compaixão por conta disso, né? É como nós, né? A gente
quando a gente vê um irmão passando por uma situação que a gente já passou, que a gente sabe o que que é sentir aquilo, a nossa situação é muito diferente, né? E Jesus nos olhava dessa forma, né? Com toda essa compaixão de quem, olha, eu já estive aí também, né? E agora eu estou aqui e estou te dando a mão, né? Para que vocês sigam, para que tentando ainda dar um amparo e esclarecimentos para que seja mais fácil a nossa jornada, com certeza mais fácil do que foi a dele. Enfim, a gente tem isso de querer, né, denominar as coisas de fácil e difícil, enfim, não existe mais, né? É isso que ele quis, né, nos amar para que a gente conseguisse encontrar o caminho. Pode falar, Cris. Acho que a Tati e a Maria também queriam falar, mas a mão abaixou. Daí, não sei se elas querem falar, se não, pode falar, Cris. As meninas querem falar? Não, eu queria dizer que é um processo, né? Tudo isso que foi falado é fantástico, mas a gente está muito aquém ainda. Isso não é desestimulante, mas é só uma maneira mais realista de perceber, porque é como nós somos como uma grande cebola, né? Vamos dizer assim. Então a gente está começando a tirar as primeiras cascas. E às vezes a gente tem a ilusão de que houve uma mudança completa, né? Nós vamos falar disso, acho que daqui mais uns 15 dias, e o professor Maurício fala sobre o looping, né? Então, a gente chega num ponto evolutivo, ou seja, a gente chega num ponto de comportamento e a gente acha que está tudo bem e a gente retoma tudo aquilo que já fazia, né? Então, dentro de nós, numa forma ainda muito imperceptível, existe um conteúdo muito denso e muito negativo. E ok, e tudo bem, né? Mas essa consciência a gente precisa ter. Então, nós vamos encontrar muitos problemas pela frente, porque se não forem esses problemas, e se nós não formos instigados pelo sofrimento, nós vamos achar que está tudo bem, e não está, porque aparentemente parece que as coisas mudaram, mas em profundidade as coisas ainda não mudaram o suficiente. Então, virão muitas encarnações, virão muitas provas, muitos problemas para que a gente realmente seja instigado a se autoconhecer. Porque, do contrário, fica na mesma superfície, ou seja, temos a ilusão que estamos evoluindo. Estamos, mas não ainda da maneira como deveria, né? Então, tem muito trabalho pela frente. E volto a dizer, não é uma fala desanimadora, e sim realista, porque parece, às vezes, parece fácil, mas esse conteúdo que está aí submerso, ele tem uma potência muito intensa. E, inclusive, ele pulsa dentro de cada um de uma maneira que nós desconhecemos quase que completamente, e que esses impulsos, eles são sentidos no inconsciente, mas de uma maneira nublada, vamos dizer assim, né? Então, a criatura sente esse impulso, ela sofre, mas ela não sabe discernir o que se manifesta ali. Então, por isso a necessidade do sofrimento. Né? Obrigada, Cláudia. Obrigada. As contribuições são sempre muito boas, me dá um incremento na aula. Eu vou seguir, que eu acho que está quase dando o horário. Eu acho que não faltam muitos slides, mas eu não vou ainda conseguir terminar, mas eu vou dar continuidade com esse aqui só para a gente ir para o encerramento, e se encaminhando para o encerramento dessa aula. Então, agora, a gente falando desse mundo dualístico, né, desses conflitos que a gente vive, por medidas de bom senso, é importante avaliarmos de forma mais reflexiva, isso casa agora bem com a fala que a gente estava tendo, né, com a fala da Cris também, para onde estamos caminhando, que escolhas estamos realizando e que resultados elas podem produzir. Se já existe o propósito de seguir o bem,
a despeito das imperfeições que ainda possuímos. Este esforço será recompensado, cedo ou tarde. Entretanto, se a nossa felicidade se concentra apenas no mundanismo, estaremos semeando um futuro de aflições. Então, aqui, bem claro, né? Aquilo que a gente estiver plantando, a gente vai colher. Se a gente estiver se esforçando nesse processo, né? Se a gente se propor a iniciar os trabalhos, que é isso que precisa, não importa quanto tempo esse trabalho vai durar ou quão difícil ele vai ser, mas que a gente se proponha a realizá-lo, esse já é um grande movimento que a gente faz, que a gente inicia no processo, né? Que a gente vai se colocando cada vez mais para se aprofundar nas nossas observações, né? No nosso conhecimento. Ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Então, quando, né? Quando que a gente vai iniciar essa nova forma, né? Quando que a gente vai se abrir para todas essas potencialidades que a gente tem, né? Isso só depende de cada um, né? De cada um direcionar a sua vontade, os seus esforços e se propor, porque cada um é capaz, em cada meio que vive, cada nível de conhecimento que tem, se está se inserindo agora, né, nos estudos ou não, já é capaz de criar aberturas de movimentos, né, de criar esses primeiros passos. Cada um dentro da sua capacidade é capaz de dar um primeiro passo. Acho que agora já está bem pertinho do final. Eu não vou iniciar esse slide aqui, porque já está faltando um minutinho, só ficaram faltando 2, mas aí a gente encerra na próxima aula. Vou parar de compartilhar aqui. Aí, se alguém quiser se habilitar para fazer a oração. Oi, Clô. Tá, eu não, só um pouquinho, Cris, eu posso deixar outra pessoa, deixar não, pode outra pessoa fazer a oração, mas eu queria fazer um pedido, não posso? Sim, aham. Já abri a minha câmera. Então, gente, boa noite de novo. A gente vai começar com um projeto agora, essa semana, de fazer sacos de dormir para os moradores de rua. Peraí, isso, sacos de dormir para os moradores de rua. E nós vamos fazer com nylon de paraquedas, e isso a gente vai adquirir, né? E também a gente precisa daquelas mantinhas, sabe aquelas mantinhas de microfibra que todo mundo tem em casa? Então eu vou pedir doação de mantinhas de casal, quem puder, usada mesmo, né? E a gente forra o saco com essas mantas, e a hora que estiver pronto, aí eu até mostro aqui para vocês como que ficou, tá bom? Então, quem puder ajudar, a gente agradece. Um abraço, então, boa noite. Acho que a Cris queria fazer o encerramento, né? Se eu ouvir aquela vozinha que eu conheço. Né? Quem se pronunciou pode fazer. Essa vozinha mesmo que tu conhece, Cris. Então, eu convido todos a fechar os olhos, respirar profundo. Primeiramente, agradecer pela aula, pelos ensinamentos, pela equipe espiritual que nos acompanha, para que podemos botar em prática o que ouvimos, aprendemos aqui, a cada dia, para com nós e aqueles que nos cercam. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor,
as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, e livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja. Com essa oração, encerramos a aula desta noite. Obrigada a Clô, obrigada aos mentores e até quinta. Boa noite, gente. obrigada, Obrigado. gente. Boa noite. Até quinta. Boa noite. Boa Obrigado. semana. Até quinta-feira. Boa noite.